Boa noite, graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Como é bom podermos falar com o Senhor, orarmos a Ele, podermos ouvir Ele falar conosco. E o que é bom, queridos, é que quando Ele fala, Ele tem o endereço certo. As palavras são certas, tudo o que Ele tem para tratar, Ele trata de uma forma muito clara, muito precisa. Ele não precisa de nada. Ele trata comigo e com você de uma forma direta, de uma forma bem mais muito incisiva mesmo. Basta apenas nós abaixarmos a guarda. E nós estamos aqui para falar, depois de um tempo de oração, fazer uma reflexão. E eu te convido a acompanhar a leitura desse texto sagrado, a epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 e 2. Trata-se apenas de uma reflexão, por isso eu peço a você que esteja bem atento naquilo que o Senhor irá tratar com você e comigo nessa noite, através desse compartilhar. Lemos assim, o que o Paulo escreveu à igreja plantada em Roma, no capítulo de número 12, versículos 1 e 2. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, mais uma vez, fiz a leitura da Tua palavra, Senhor. Agora, Deus querido, trata comigo e trata com aqueles que estarão nos ouvindo, com aqueles que estão presentes, Senhor, segundo a Tua vontade. Porque sabemos que o Senhor não faz mais e nem menos daquilo que o Senhor tem que fazer. Então, Pai querido, obrigado por estar conosco neste lugar. E por também, Senhor Deus, ter a misericórdia de tratar conosco através da Tua palavra. Graças te dou, Senhor, por tudo, e faço isso em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, observem que o Paulo aqui, quando ele trata desse assunto, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Observem, queridos, que o Paulo ele faz uma distinção aqui, quando ele diz: para que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Observem, queridos, como nós iremos apresentar o nosso corpo àquele que tudo sabe. Como nós poderemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo? Porque nem tudo que está vivo é santo. E o Paulo diz: o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então nem tudo que está vivo é santo, mas tudo que é santo agrada ao Senhor. Por isso que o escritor diz que nós precisamos santificar. O texto diz: santificar, para nós nos santificarmos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nem tudo que está vivo é santo, mas tudo que é santo agrada a Deus. Se nós nos santificarmos, nós estaremos agradando a Deus. Agora o Paulo deixa essas questões, e essas questões são pontuais. Primeiro, precisa estar vivo. Nós estamos vivos, mas estamos sendo santos diante de Deus? Se nós estivermos sendo santos diante de Deus, nós estamos agradando a Ele. Agora, como ser santo e agradar a Deus? Através da minha vida, através do meu viver. Qual é a relação desse vivo, estar vivo? Ora, se eu estou vivo, é quase
consigo ser santo. Mas esse vivo aqui tem algo especial, tem algo diferente. O vivo aqui está totalmente ligado, tem tudo a ver com aquele que vive e que reina para sempre. O vivo aqui tem a ver com Jesus. Apresente o vosso corpo em sacrifício vivo, assim como Cristo apresentou o seu corpo em sacrifício. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, Ele está vivo. Então, quando eu leio esse versículo para que eu apresente o meu corpo em sacrifício vivo, eu estou dizendo, eu estou apresentando o meu corpo àquele que vive em mim. Foi o que o Paulo disse: não vivo mais eu. O eu dentro de mim já não vive mais, mas quem vive é Cristo. Então esse vivo aqui está relacionado, tem tudo a ver com aquele que vive e reina para sempre. E quem está vivo naquele que vive, não se conforma com as coisas desse mundo. Como é que eu não posso me conformar? Não, mas eu não me conformo com o que está acontecendo. A questão é, querido, que muitas vezes nós não nos conformamos. E nós queremos agir do nosso jeito. Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, porque eu não me conformo com isso. Então, porque eu não me conformo, eu vou agir. Mas a partir do momento que eu vou agir, eu estou deixando de ser vivo para Ele. Eu estou deixando de viver a vida que Ele tem para mim. Então, quando eu estou vivo nele, eu não me conformo com este mundo. Isto é, eu não tomo a forma desse mundo. Esse mundo já não me molda mais. As coisas que acontecem nesse mundo, elas podem me entristecer, porque agora eu estou vivo nele. Agora eu estou vivo nele. Então, se eu estou vivo nele, eu tenho que ser santo. Aquelas coisas que me abalavam, que me entristeciam, que me deixavam com raiva, que me tiravam a paz, o sono, essas coisas, eu tenho que olhar, olha, eu estou vivo nele. Essas coisas não podem desfigurar a minha vida nele. A minha imagem dele tem que estar perfeita. E quantas vezes nós somos convidados a ser desfigurados, a aparecer com esse mundo e deixar de aparecer com Cristo, deixar de aparecer com Cristo? Quantas vezes as nossas atitudes estão mais no formato do mundo do que no formato de Cristo? Quantas respostas nós damos às vezes que são respostas que o mundo daria? E se nós estamos agindo assim, é porque a nossa vida não está sendo vivida nele. Para que a nossa vida esteja viva nele, nós precisamos nos santificar. Então, as coisas que esse mundo direciona para mim, para você, para nós, elas não podem nos desfigurar. Eu preciso me apresentar a Deus, o meu corpo como sacrifício vivo, tendo a forma de Cristo. Eu preciso me parecer com Cristo diante das situações que queiram fazer com que eu tome a forma desse mundo. Se eu pegar uma forma, num formato de um coração, e fizer um bolo, colocar os ingredientes devidamente, fazer toda a mistura correta, colocar dentro de uma forma, de um formato de um coração, levar ao forno no tempo correto, no aquecimento correto, desligar o fogo no tempo correto, retirar a forma. Quando eu tirar o bolo daquela forma, que forma aquele bolo vai ter? O formato de um coração, porque eu coloquei na forma. Então, quando eu ajo segundo esse mundo, eu não tenho a forma. A minha forma, ela foi desfigurada. Porque nós temos que entender que Cristo, queridos, aqui fazendo uma analogia, Cristo é a forma. E eu tenho que estar nele. E se eu estou nele, quando eu estou perto dele, eu tenho a ter o mesmo formato. Então não dá para o Moisés se conformar com esse mundo, ter a forma desse mundo, porque agora eu estou me apresentando a Deus como
meu corpo pertence a Ele. Então eu tenho que ter essa forma. As minhas respostas têm que ser as respostas de Deus. O meu sentimento tem que ser o sentimento do Senhor. O meu andar tem que ser o andar do Senhor, porque eu tenho a forma dele. A forma dele, ele como forma, ele é perfeito. Queridos, quem está vivo naquele que vive, não se conforma com esse mundo, não toma o mundo como sendo a sua forma. Quantas vezes nós somos levados por questões que vêm ao nosso encontro, e nós nos descuidamos e tomamos a forma do mundo. Quantas vezes a nossa resposta é a resposta que o mundo daria? Quantas vezes o nosso sentimento é o sentimento que tem a forma do mundo? Quantas vezes o teu andar é o andar da forma que o mundo anda? Mas o Paulo está dizendo: rogo-vos, eu estou pedindo, eu estou clamando a vocês, irmãos, pela compaixão de Deus, que se apresentem, que se coloquem diante do Senhor, como sacrifício, com o seu corpo como sacrifício vivo, com a mesma forma de Cristo. Ser vivo, ser santo e ser agradável a Deus. Quando nós nos colocamos desta forma, nós não nos conformamos jamais com este mundo. Deus nos dá força para prosseguirmos, porque existe uma tarefa a ser feita, e ela tem que ser feita por mim e por você. Isto é pessoal. Se eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim, isso é pessoal. Eu não posso permitir ser desfigurado, ter os meus traços deformados, porque o mundo está me convidando a fazer isso. Não, eu tenho que lembrar-me, eu tenho uma forma, e se eu tenho uma forma que é perfeita, eu tenho uma forma, eu tenho um formato, porque a forma é Cristo, então eu tenho que ter o formato de Cristo. Eu não posso responder como o mundo responde, eu não posso ter a forma desse mundo. Eu sou a pessoa, você é a pessoa que precisa se encontrar no projeto divino. Qual que é o projeto divino? Não se conformar com esse mundo, não ter a forma desse mundo, não andar como as pessoas desse mundo andam. O que eu estou dizendo, queridos, é o comportamento diante das adversidades. Esse mundo nos convida constantemente, queridos, a sermos desfigurados. As pessoas precisam olhar para mim e para você e falar: o que essa pessoa tem de diferente? O que essa pessoa tem algo? A voz dela, o jeito dela, o abraço, o estender de mão, o sorriso, a maneira que ele responde, que ele se comporta, é diferente. O que ele tem? As pessoas não estão vendo a gente, aleluia. As pessoas estão vendo a forma, estão vendo o Cristo, e nós estamos vivendo nessa forma. Então eu preciso ter esse formato. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já fez o chamado, ele já mostrou o caminho, ele já deu as ferramentas, as armaduras, ele mostrou como fazer, como ir, onde ir, por que ir. Aleluia. Queridos, e por quê? Por que nós precisamos ir? Se nós formos a este mundo, do jeito que esse mundo é, as pessoas vão olhar para nós e vai dizer: é mais um. Mas se nós formos a esse mundo como Cristo, aleluia, nos disse para irmos, que Ele nos lançaria como ovelhas em meio a lobos. O que esse mundo tem, queridos, é lobos. Mas Ele é a ovelha, Ele é o cordeiro perfeito de Deus. E se Ele é o cordeiro, eu tenho que ser o cordeiro. Mas, queridos, lembre-se que Ele é um cordeiro, nós temos que agir como cordeiro. Louvado seja Deus, como ovelhas. Mas vai ter vezes que nós iremos ter que nos levantar como os leões, como leão, porque Ele se levantou como leão. A forma dele não é só a forma dele não é só ovelha, a forma dele também é um leão.
Então haverá horas que eu terei que me levantar como um leão. Por quê? Porque Ele é a minha forma. E eu que tenho que ter esse formato. Mas quem tem que ser no formato dele. Tudo que eu fizer tem que ser no formato dele. Se eu tiver que ir, eu tenho que ir no formato dele. Se eu tiver que ficar, eu tenho que ficar no formato dele. Começa na obediência e continua na obediência. E essa obediência precisa ir até o fim. Você e eu temos que ter uma identidade. Esse mundo nos conhece por um nome, aliás, por um número, CPF. Nós somos conhecidos pelo CPF. A pessoa não pergunta mais qual é o seu nome, é qual é o seu CPF. E ali tem o endereço, o RG, se você é habilitado, se não é. Em alguns lugares, tipo sanguíneo e tudo mais, quais enfermidades ou doenças que a pessoa possa ter. Tudo parte de um número. Tudo parte de um número. E qual é o nosso número no formato divino? Quem somos nós? Por esse mundo nós somos conhecidos por um CPF. Mas diante de Deus, nós somos reconhecidos como filhos. Nós temos um nome, nós temos uma identidade. Nós temos que nos apresentar como um sacrifício vivo. O nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia! Ele é a minha forma. E se Ele é a minha forma, queridos, eu já passei por Ele. Se Ele é a tua forma, se você já passou por essa forma, você tem um formato, e é esse formato que glorifica a Ele. Sabe por quê? Porque quem tem o formato de Cristo tem todo. Por isso que o Paulo fala: eu peço a vocês encarecidamente, eu suplico a vocês. E ele diz: irmãos, é pela compaixão, é pelo amor que Deus tem por nós e nós temos por Ele, que vocês se apresentem como sendo de Cristo, tendo a forma de Cristo. Aonde Ele falar para irmos, nós temos que ter a forma dEle. Aonde Ele nos colocar, nós temos que ter a forma dEle. Isso não está dizendo: eu não tenho que ser perfeito, eu tenho que ter a forma de Cristo. Que Deus nos ajude, que esta reflexão possa falar mais ao meu e ao teu coração, porque o Paulo diz para que experimentemos. Queridos, quem não tem a forma de Cristo não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é para quem tem o formato de Cristo, é para quem se parece com Cristo, é para quem anda como Cristo andou. E isso, querido, é possível, porque Ele disse que é. Amém? Que Deus nos ajude. Vamos orar? Pai de toda a vida, obrigado, Deus, por essa reflexão. Obrigado, Senhor, por esse tratar. Obrigado, Senhor Deus, porque mais uma vez, ó bendito Pai, o Senhor nos chama para sermos parecidos com Cristo. O Senhor nos chama para agirmos como Ele, respondermos como Ele, tocarmos como Ele, vivermos, Senhor, andarmos, falarmos, sentirmos como Ele sentiu. Oh Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas. Ah, Senhor, nos fortaleça para que esse mundo, Senhor Deus, não venha nos desfigurar, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Quantas coisas temos feito, Senhor, que tem sido a forma desse mundo, mas eu te peço, Senhor, que venhamos a nos aproximar de Jesus, para sermos parecidos com Ele, para termos o cheiro dEle, para termos a palavra dEle, para termos a voz dEle, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, para alcançarmos esta estatura, para alcançarmos este formato de Cristo, Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai bendito. Eu oro juntamente com a tua igreja aqui presente e aqueles que nos acompanham pela live. Eu oro, Senhor, eu suplico em nome de Jesus, continua conosco, falando, Senhor, para a glória do teu nome. É que nós oramos e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.